Dios de Israel. En el cielo no hay Dios como tú. En la tierra no hay Dios como tú. Señor Dios de Israel. Senhor Deus de Israel. Agora eu achei impressionante. Bom, pessoal, atenção. Bom dia a todos no Rio. É a bateria dessa máquina. Chegamos aqui em esse lugar, chama-se Banias. Da Banias. Cadê você? Está escrevendo? Não, está na hoje. Ah, caneta. É pra vocês, não é pra mim. Explicação primeiro. Eu, cada semana, tô aqui. É pra vocês. Esse lugar chama-se Banias. Na verdade, é uma transformação de um nome. Porque esse lugar é o seguinte. Vocês já ouviram falar do Grande Alexandre, certo? O Grande Alexandre, quando ele veio para cá, no ano 330, mais ou menos, antes de Cristo, ele trouxe com ele soldados, como era muito comum, como a gente falou de Napoleão. Já estou falando do século IV a.C., ele trouxe aqui os soldados dele. Da onde ele trouxe os soldados? De uma cidade chamada Sintracia, da Grécia. Ele veio para cá, conquistou esse lugar, tomou conta, construiu os templos dele e foi embora. Falou para os guardas lá dele, os soldados dele, falou, ó, vocês ficam aqui, eu vou continuar lá para dentro, eu vou continuar conquistando o que eu devo conquistar. Vocês ficam aqui, tomem conta do lugar e guardem aqui, eu volto. Entretanto, os soldados aqui falaram assim, espera um pouquinho. Nós estamos num lugar idêntico ao lugar que a gente vive, que é a Tracia, lá na Grécia. Por quê? Porque eu tenho essa plantação, eu tenho os figos que vocês estão vendo, eu tenho o ar, eu estou numa montanha, eu estou num lugar exatamente como eu vivo lá na Grécia. Só que vocês sabem também que na Grécia, naquela época, existia a mitologia grega, certo? Então eles acreditavam em deuses da mitologia grega. Cada hora era um deus diferente. E naquela época, o deus deles chamava-se Pan. P-A-N. Então, já que a gente acredita no Deus Pan, vamos adaptar o Deus Pan para nós, vamos construir para ele um templo aqui, um altar para ele, e a gente vai adorar esse Deus. Tudo bem, só que tinha um problema. Esse Deus Pan, ele era muito feio. Ele era meio homem e meio bicho. Quer dizer, que a parte dele daqui de cima era homem, ele tinha 2 chifrinhos aqui, e a parte de embaixo era uma cabra. Um bicho, um animal, como se fosse tá? Isso aí, ele é muito feio, ele é muito feio. E quando ele se aproximava das pessoas, ele fazia assim. E as pessoas entravam em pânico, tá? Ficavam apavoradas por causa que ele fazia, assustava assim. Hoje tem um bocado de Por isso... Genilson, essa mania. Eu acho que pegaram disso aí. Por isso que o lugar se chama Pan. Agora, os árabes, quando chega no século IV a.C., entretanto, Jesus chega nesse lugar, encontra Pedro, entrega a Pedro as chaves do céu e acaba com o paganismo. Quer dizer, Jesus chegando aqui, encontra o paganismo. E a gente sabe perfeitamente que o que mais queria Jesus era acabar com esse paganismo, né? Porque eles tinham, toda hora, eles tinham um Deus diferente. Era muito comum no Império Romano, no Império Helenístico, que veio de Helenas, que é chamada Grécia, e também no Império Romano. Toda hora era um Deus diferente. Se vocês pegarem o livro da mitologia grega, cada hora era Zeus, era não sei o que, era Pompeu, cada hora era um Deus diferente, tá? Claro que eram o paganismo, né? Mais ou menos era uma estátua. E eles acreditavam, ajoelhavam essa estátua, etc. Então Jesus acabando com o paganismo, obrigado. Acabando com o paganismo. Mais tarde, a gente falou que a gente tem vários impérios um em cima do outro, vem o Império Muçulmano. Acontece que os muçulmanos, os árabes, não têm o P. Vocês sabem que quem conhece o Brasil, por exemplo, no Foz do Iguaçu, no sul, eles não falam primo, eles falam brimo. Eles não têm o P, não existe o P de Pedro, de Paulo, é B. Então quando eu falo primo, quando eu falo Banias, eu falo
Bânias. Então esse lugar ficou chamado de Bânias, não de Pã. Não por causa do Pã, foi uma troca que aconteceu. Porque eles não têm o B, eles não conseguem falar o B, eles falam o P. Né? Então fica lugar de Bânias. Hoje é um jardim, um site, um lugar onde tem, claro que arqueologia, a gente vai ver. O que a gente vai ver aqui em cima foram os templos que foram construídos em homenagem a esse deus chamado-se Pã. Tá? Agora, esse lugar também é um lugar dos afluentes, um dos afluentes do Rio Jordão. O Rio Jordão é formado por 3 rios, 3. O Rio Jordão ele tem 260 quilômetros de comprimento e ele é formado por 3 rios. A gente vai hoje, à tarde ou amanhã de manhã, conforme for o dia, nós vamos no Rio Jordão. O Rio Jordão foi o rio onde Jesus foi batizado por João Batista. Quer dizer, ele é um rio comprido. E ele tem 3 afluentes. Um dos afluentes dele é esse aqui. Só que como teve um terremoto, teve uma transformação, o que aconteceu? A fonte dele, aonde nascia o rio, caiu uma pedra e bloqueou. Mas a gente sabe perfeitamente que a água não fica parada. Então se não sai daqui, sai de lá. Então vocês vão ver a saída da água aqui. Tá bom? Mas eu quero mostrar a vocês também os templos que foram construídos. Você vai poder fotografar e filmar para quem estiver muito interessado. Foram 7 templos que foram construídos a esse homem Pã. Há uma lenda também, existe uma lenda que eles falam, é uma lenda, outra vez, eu não sei se é verdade ou que contam, tá? Que aqui em cima existia um lago, uma pequena piscina, que a gente vai ver uma piscina também. E dizem que subiam para fazer a oferenda a esse deus Pã, porque ele era feio, eles subiam e jogavam uma pessoa ou um cordeiro, alguma coisa lá de cima. E se esse Pã, o rei estava aqui embaixo, ele comesse o sacrifício, é porque ele aceitou o holocausto. Olha quanto paganismo tinha nisso. Agora, se ele não tivesse aceitado, tinha que ir outra vez lá em cima, jogar mais um animal para que o Deus aceitasse esse holocausto, esse sacrifício. Como é que sabia se ele aceitava? Porque ele abria a boca e comia. Esse sacrifício. Tá? Mas é uma lenda, é uma lenda. Não, ele era dizem nas lendas também que você é tão feio. O mais engraçado é que ele conquistava as mulheres. Gente, é tudo lenda, tá? Se vocês olharem na mitologia grega, é lenda. Eu estou falando de mitologia grega. Eu não estou falando nada concreto. Então vamos falar do que não é lenda. Tá. É a respeito do rio. Aqui é uma nascente? Aqui é uma nascente do Rio Jordão. O Rio Jordão é formado por 3 nascentes. Certo. Ele vai, aqui é 1, 2, 3. Aqui faz de conta que junta o rio e aqui é o Mar da Galileia, aqui ó. Então aqui é uma das nascentes. É bem aqui nesse local aqui. Exatamente. Uma das nascentes aqui. Nós temos outras 2 que estão perto Então pode aqui. dar o nome dessa nascente? Bânias. Bânias. Eram chamadas de Pã por causa de uma transformação, por causa da língua, por causa de uma pronúncia, acabou mudando de Pã para Bã. Então ficou, em vez de Pã, ficou Bã. E é uma gelada, depois vocês vão no banheiro, você vai lá na casa da vaca, você vai ter que água da geleira, é o céu, porque é água da geleira aqui em cima. Baruch Hashem quiere decir bendito el nombre, gloria a Él. Día a día al orar e declamar Baruch Hashem en montes de Jerusalém. O templo de Pã. Aí. Agora, esse aqui é o versículo de Mateus, quando a gente vai ver na Bíblia que Jesus encontra com Pedro aqui. Qual versículo, Ruth? 15. Mateus 15. Mateus 15. E ele encontra aqui. Ele encontra. A gente vai ver isso aqui.
Mateus 16, desculpa, não? 20, 16. Mateus 16, 18. Mateus 6, 18, é. Só não decorar, tá? 16 e 18. Esse aqui é o versículo que está escrito nessa parte? Não, nós temos... Vou colocar o ventilador, pode ser? Vamos comprar... Tá baixinho, ele colocou bem baixinho. Ele colocou onde eu estou. صوري الأرمى هذه اللي Vou falar pra ela, Uma das... Esse aqui começou. Na verdade, o templo do pão começou aqui. Vocês podem ver, olha aqui como eles faziam o pão, ou a grota do deus Pan. Tá? Outra vez, uma mitologia grega, como eu tô falando a vocês. Agora, vocês podem ver que com o tempo, aqui teve um terremoto e aquelas rochas de lá de cima caíram aqui embaixo e fecharam a nascente do rio, dos afluentes do Rio Jordão. E como eu disse a vocês, se a água não sai daqui, sai de lá. Não tem problema. A água tem que procurar um lugar para sair. Então aqui não sai mais, sai de lá. Tá? Esse aqui é um dos templos do rei Pan. Nós vamos lá agora em cima, vamos ver agora os desenhos dos templos do Pan. Vamos lá ver. Assim vocês vão poder tirar fotografias e entender melhor. Talvez não todos. Tá? É um livro mais simples, para vocês entenderem tudo aquilo que eu falei. Tá bom? Para vocês verem os desenhos, como é que eram os desenhos dos bichos, dos deuses, como Deus, Nemesis, tá? Afrodita, todas elas. Apenas. Afrodite, Atenas. A gente vê isso na sétima série. Só é abrir na internet e aparecer rápido. É a história, né? Eu estou tendo a passada. Cadê a irmã da sobrinha? Pode saber que tinha. Cadê? Os canões da parede. Nossa, vamos supor que na sua casa tem uma parede e você usa essa parede para construir mais um templo, mais um templo, mais um templo. Essa aqui é a base do templo. Quer dizer, a parede que segura o templo. Por isso que eu fiz Não a coluna. Uma parede. Aqui assim, daqui sai. Agora, vocês podem ver que o que sobrou do templo, que era o único que sobrou do templo, foram essas conchas aqui penduradas. Porque aqui ficavam deuses, imagens de Deus, os paganismos. Por isso que quando Jesus chega aqui, era tão importante o que eu estou falando. E nessas conchinhas aqui tinham imagens. Tá? E ele ficava aqui, tem desenho ali. Olha aqui, ó. Tem desenhos ali. שמע ביער יהודה ובחוצות ירושלים קול וששון וקול שמחה כל חתן כל כלה עוד שמע ביער יהודה ובחוצות ירושלים קול וששון כל שמחה כל חתן וכל כלה
שמה ביערי יהודה ובחוצות ירושלים קול וששון, קול שמחה, קול חתן וקול כלה. ירושלים, 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 ירושלים. ובחופים בארץ האשור והמדעכים בארץ מצרים. ובחופים בארץ האשור והמדעכים בארץ מצרים. וישתחוו לשם בהר הקודש